Você sabe o porquê? Em algum momento você já se perguntou por que Jesus fez a seguinte afirmação dizendo: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos? Em algum momento você já parou diante desse texto, dessa palavra, e perguntou o porquê Jesus falou isso? Ou se por acaso em algum momento você pensou que esta é uma palavra fora de cogitação e que o mestre estava totalmente equivocado ao falar dessa maneira, ou que isto foi um erro de interpretação quando as Sagradas Escrituras foram traduzidas? Meu irmão, eu quero trazer para você em rápidas palavras o porquê Jesus falou dessa seguinte forma. No livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 59 ao 60, Jesus chama um discípulo, chama um seguidor, e ele pede permissão para o mestre para ir primeiro sepultar o seu pai. E no versículo 60, Jesus responde da seguinte maneira: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Meu irmão, quando Jesus fez esta afirmação, ele estava dizendo claramente para aquele homem: Deixem que os que morreram espiritualmente sepultem os que morreram fisicamente. É fácil você interpretar esta palavra quando você olha à luz das Escrituras Sagradas e você passa a entender que dentro de uma lógica, dentro de uma visão espiritual, desde que o homem foi cometido pelo pecado, desde o Éden, a morte passou a reinar e dominar sobre nós. Então, já que nós não vivemos eternamente, Jesus fez a seguinte afirmação dizendo: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isto ele fala lá em João capítulo 10 e versículo 10. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 14, a palavra de Deus também lá vai estar dizendo por intermédio do profeta Ezequiel: Porei o meu espírito em vós e vos vivereis. Ou seja, o homem estava totalmente morto dentro desta lógica, dentro da visão do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios capítulo 5 e versículo 24, ele fez a seguinte afirmação: Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ainda podemos ir mais além. No livro de João, no capítulo 5 e versículo 24, a palavra lá vai estar dizendo: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Ou seja, é uma palavra clara e objetiva, mostrando que quem vive longe do Senhor Jesus, quem vive distante da presença do Senhor, espiritualmente, Jesus via e olhava para essas pessoas como mortas. É tanto que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, olhando para a multidão, moveu-se de íntima compaixão, porque estavam todos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Então, meu irmão, diante desta palavra, se você em algum momento ficou cercado por alguma dúvida a respeito deste assunto, é exatamente isto que Jesus estava falando. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, ou seja, os que morreram espiritualmente sepultem os que morreram fisicamente. É este o sentido da palavra de Jesus. Ele, tendo vida eterna para todos nós, ele olhou para nós com esta visão e por isso fez esta afirmação. Se você gostou deste conteúdo, eu peço que você
clique aqui na tela, me siga, comente, deixe aqui o seu joinha e que Deus abençoe a sua vida e a sua família e me aguarde para os próximos conteúdos.